Ok. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um seminário do ciclo 1, Aprender a Fazer e Fazer Aprender, nesse ciclo de seminários de 2024 do Labim. Hoje o nosso seminário vai ter como título Validação do DOC molecular usando a MPRO de SARS-CoV-2, utilizando 4 programas. Doctor Gold, Autodoc e Vina, e vai ser apresentada pela mestranda Tereza Rocha. Então, Tereza, boa apresentação para você. E nós estaremos à disposição aqui depois para tirar algumas dúvidas e discutir os tópicos que você vai apresentar para a gente. Ok, gente, boa noite. Vamos começar, né? Então, Samuel já apresentou, vamos dar com continuidade, né? Então, os métodos de validação do Docker, ele se baseia em dados experimentais, né? Então, você precisa de dados experimentais para fazer essa validação, tá? Então, o primeiro passo da validação é selecionar inibidores conhecidos, cuja atividade biológica já tenha sido determinada. Então, o primeiro passo é a gente fazer uma pesquisa na literatura, procurar. O ideal é que você ache apenas um artigo em que ele tenha descrito a maior quantidade possível de inibidores, né? E que tenha um amplo range, né, dessa atividade biológica, ou PC50, ou IC50, ou KI, ou KD. Então, o ideal é que você tenha um artigo com maior quantidade de inibidores, né, para garantir que todos eles, essa medição dessa atividade biológica seja feita considerando as mesmas variáveis, tá? Temperatura, pH, para não ter variações, né, para tirar esse viés. Então, a gente escolheu no mestrado esse artigo de RAND de 2021, em que ele avalia 36 inibidores, tá? Com a ampla faixa de variação de C50, que é a forma que a gente utilizou para determinar a atividade biológica. Então, de posse disso, então, de dados experimentais, é que a gente vai prosseguir nos métodos de validação, tá? Então, o redocking, ele pega uma estrutura cristalizada, né? E você vai tentar, todo mundo conhece, né? Vai tentar encontrar um redocking com a pose o mais similar possível do ligante, da pose do ligante da estrutura cristalizada, né? Todo mundo sabe básico, todo mundo sabe o que tem que fazer. Em seguida, você comparar a atividade biológica com o seu score do docking, para saber se o programa, se a função de pontuação de docking que você está utilizando, ela consegue prever a atividade biológica, né? E como você mensura isso, né? E, por fim, utilizando o decoys. Então, o redocking, infelizmente, eu tentei adiantar. Ontem eu fui no laboratório fazer o redocking de todos os programas, né? Porque a gente meio que inverteu a ordem das coisas. Eu só trouxe aí o do Doctor. Eu fiz os outros, né? Ontem até, quase todos. Só deixei de fazer o Autodoc porque eu não consegui. Não estava tentando fazer com um colega, mas acabou que eu não consegui fazer. Mas na hora de calcular a MSD eu tive dificuldade, né? Então eu teria que botar todos os ligantes e eu não consegui, enfim. Então eu tenho o Doctor, que é o programa que a gente acabou selecionando a partir de todas essas 3 metodologias de validação, né? Então eu trago ele aí, mas o ideal é que você seja o primeiro passo, né? O primeiro passo vou calcular, fazer o redocking e calcular a MSD. Ver se o MSD é satisfatório, né? Ou seja, o ideal é que ele seja menor do que 2 angstroms, para daí eu dar continuidade, né? Porque se no final você faz tudo, né? E o RMSD dá, sei lá, 3, 4, 5, aí fica complicado, né? Então é melhor você já tirar fazer esse crivo inicial. E eu aí trouxe aqui o DocTalk, e ele ficou bem na beiradinha, né? 1,96, né? Tá bem perto de não ter sido aceito, mas vamos lá. Bom, então a atividade biológica, né? Que é um procedimento feito, né? Um protocolo, né, do Labim, né, de vocês aí, de vocês não, da gente, né, de Samuel e os alunos dele, né, em que você compara, né, a atividade biológica, que é traduzida, no meu caso, pelo IC50, né, pode ser o KI, por exemplo. Então, esse artigo que eu escolhi, ele tinha disponível o IC50, então eu utilizei esse artigo, né, a atividade biológica, ela é mensurada em função, né, do IC50, e o score do Docker, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é você verificar se esses valores de C50, como eu falei no início, eles estão no amplo range, para que eu possa comparar e saber se meu Docker ele consegue identificar compostos que têm a alta potência, média potência ou baixa potência. Se estiver tudo concentrado num valor pequeno, por exemplo, sei lá, todos na faixa de, sei lá, 1 a 10 micromolar, né? Não sei se 50 nessa faixa. Então, você
não tem então você tem como comparar e saber se realmente o seu Docker ele consegue distinguir compostos que são potentes, são provavelmente, né, vão atuar como inibidores, ou compostos que não vão atuar como inibidores, né? Seriam, por exemplo, os decoys, né? São compostos inativos. Então, você precisa ter tantos compostos com alta potência, né, com alta atividade biológica, quanto ter uma referência de compostos com baixa atividade biológica. Então, para isso, a primeira coisa é você avaliar essa dispersão, né, do PIC50, ver esse range, né, essa variação, né? Em seguida, aí você vai fazer um histograma, de forma que ele se pareça mais com a curva normal, né, curva de Gauss. E nesse histograma a gente tem que separar em classes, porque nós temos que comparar classes. Tem como você comparar de um a um. Então, o ideal é que você separe em classes, esse histograma que reflete a atividade biológica, e da mesma forma você vai calcular, determinar um histograma em função do score do Docker, e você também vai determinar em função de classes. Você vai dividir em 3 classes: alta, média e baixa afinidade. Depois de pós esses 2 histogramas, você vai fazer a comparação de acertos entre as classes, né? A gente vai estabelecer a técnica de cálculo. Então, a classe alta, com alta potência, né? Ou seja, que mede a atividade biológica com alta potência, está de acordo com a classe com alta afinidade, e aí você vai calcular esse quantitativo, esse percentual de acertos, tá? Então, o primeiro passo é essa distribuição do IC50. Então, no caso desse artigo, eu tenho o IC50 que varia desde 200 micromolar, né, até 0,06 micromolar, que já está na escala de nanomolar. Então, você vê que tem uma ampla variação. Eu não trouxe aqui, mas eu posso mostrar essa ampla variação, porque não foi apenas um valor isoladamente que deu 200 micromolar. Tem vários valores que estão nessa faixa de 10 micromolar, por exemplo, 10, 20, 30 micromolar. Então, você consegue fazer uma comparação. E aqui embaixo eu trago aqui, né, você tem que converter IC50 em PIC50 para que você possa comparar com o score do Docker, né? De forma que quanto maior o PIC50, maior vai ser o seu score em módulo do Docker. Então, está aqui essa ampla variação, desde 4,5 até 7 e pouco, né? Que corresponde a 200 micromolar até 0,06 micromolar. Então, depois disso daí, beleza, ele atende ao amplo espectro de IC50, né? Aí vamos agora fazer nosso histograma com base nesses dados, né? De forma que esse histograma ele tenha uma distribuição mais próxima da normal. Então, como você determina esses limites, né? Esse limite aqui, ó, superior, que eu chamei de XS, que separa a classe média potência para alta potência, tá? E qual seria esse XI, esse intervalo aqui, esse limite inferior que separa a baixa potência da média potência. Então, como você calcula isso de forma que esse histograma se aproxime mais de uma curva normal? Então, eu vou dar eu fiz aqui um fluxograma, certo? Isso foi uma forma que eu tentei, porque eu pesquisei, conversei com colegas, olhei na internet, se o Excel faz isso. Bem, o Excel, pelo que eu vi, ele não faz isso. Você tem que entrar com essas classes para ele calcular a curva normal. Então, você tem que dar essas classes. Então, o que a gente quer, pelo que eu estudei, o Excel não faz isso. Então, como fazer isso? Então, eu fiz esse pequeno fluxograma aqui, tá? Para o lado esquerdo. Então, eu parto do pressuposto que eu tenho 25% dos compostos na classe de baixa afinidade, 25% dos compostos na classe de alta afinidade e o restante, que é metade, na classe de média afinidade, que corresponderia, ver se eu volto aqui, a ter um histograma desse tipo, né, onde você tem a maior parte dos compostos na classe de média, né, na verdade, o dobro de cada uma. Né? Então, no caso são 36 compostos. Então, esse aqui já é a curva que eu calculei, tá? Que eu achei mais próxima do normal. Então, eu não tenho 18 aqui, 8 aqui e 8 aqui, tá? Eu tenho uma pequena variação, mas ainda você vê que está bem próxima do normal, tá? Então, dando continuidade. Então, primeiramente, eu parto do pressuposto, tá? Que eu tenho essa distribuição. 25 na de baixa, 50 na média e 25 na alta. Ou seja, número de elementos na de alta, 25% de N, que é o número total, que no meu caso são 36, né? Aí, posse disso, que é esse percentual, né, de elementos, aí você vai determinar o seu Z, né, que é Z é da tabela de distribuição normal. Então, o Z é o limite, aqui você vai ter o Z está distribuído aqui, no eixo X, né, e aqui é a probabilidade. Então, qual a probabilidade do Z ser maior do que no caso, por exemplo, eu quero saber qual é esse X
superior, que está aqui esse XS, né? Então, eu tenho que calcular, ir na minha curva normal, na minha tabela, na distribuição normal acumulada, e ver aqui qual seria o Z em que eu teria a probabilidade maior do que 25%. Qual seria esse Z? Então, 25%, você vai nessa curva, nessa tabela, procura 0,25, corresponde a 25%. Então, eu vou fazer um exemplo prático. Só que seria, por exemplo, 0,2514, entre 2514 e 2483. Então, o valor de Z seria quanto? É 0,6 e a coluna é a primeira casa decimal e a linha aqui em cima é a segunda casa decimal. Então, se você está procurando 0,25, então valeria 0,66, por exemplo. Né? 0,66, ou desculpe, 0,67, 0,68. Está entre esses dois valores aqui, o valor de Z. Aí você, de posse de Z, você calcula o desvio padrão dos seus dados, o valor médio, que é o μ, e aí você acha o seu X, que é o meu XS ou o meu XY, do meu histograma, tá? Então, você calcula o X. Bom, agora eu tenho o X, né? Esse é o meu limite. A princípio, vou testar para ver se ele funciona. Aí eu vou nos meus dados e vejo se, de fato, para valores de X acima desse limite, quantos elementos eu tenho. Eu supus inicialmente que eu tinha 25%. De fato, eu tenho 25%. Se tiver, beleza. Esse X ele é um ponto da curva de Gauss. Então, a minha distribuição normal, esse XS aqui está correto. Tá? A mesma curva você faz com o XI, né? E aí você calcula também o XI. Só que você faz o XI é que o Z é menos Z, né? Porque a distribuição normal ela é simétrica, né? Então, o Z passa a ser menos Z e você faz o mesmo cálculo. Deu certo? Então, aqui, ó, aplicação de XA e XB na distribuição de P150, cálculo do erro. Se de fato eu tenho, vamos supor, eu tenho 36 elementos. Então, eu supus que a classe alta tem um quarto, né? Que seriam 8, né? Então, se deu 8 elementos, beleza, então não tem erro. Ele realmente, o X de alta, ele corresponde a um valor em que acima desse valor eu tenho 8 elementos. Então, esse X de alta, ele pertence a uma distribuição normal. Mas pode ser que ele não tenha 9 elementos. Ou, desculpe, 8 elementos. Pode ser que não tenha. E como fazer aí? Bom, aí eu vou dar outros valores para N de alta e N de baixo. Então, se o erro não se houver um erro, né, se for diferente de 0, então eu vou dar um novo valor. Então, eu comecei com 9 elementos, né, ou seja, 25%. Desculpe, 8 elementos, né? Não, eu acho que estou calculando errado, peraí. 18, 9, 9, 18. É 9, né? Desculpe, não é 8 não, gente. Então, eu supus que tinham 9. Então, agora eu vou supor que tem 8. Ou supor que tem 7, ou aumentar para 10. Então, aí você vai variando e ver se, de fato, esse ponto pertence 1 a 1, né? Se é um método interativo, você vai e volta até você encontrar o erro zero ou um erro mínimo, tá? Então, não sei se vocês entenderam aí. Eu vou pegar, como é um caso prático, eu vou pegar a minha tabela e vou mostrar como é que eu faço. Tá? Tudo bem, gente? Então, eu vou parar um pouco a apresentação aqui, viu? E vou pegar a minha tabela do Excel. Vocês estão vendo a tabela aí do Excel? Hein, gente? Estamos sim, Tereza. Tá ótima a sua apresentação. A gente está vendo, está um pouco pequena, mas se você der o zoom aí, a gente consegue ver os dados sim. Ela está na minha tela toda aqui. Como é que eu faço para aumentar? Não, você pode dar o zoom aqui embaixo. No canto inferior esquerdo tem um maisinho e o menuzinho que está 100%. Então, Isso. tá. Então, vocês estão vendo. É porque eu quero mostrar todos os valores de C50. Vocês dão para ver aí todos os valores de C50 aqui? Agora tá melhor para ver, tá dando para identificar. Eu vou dar um maior. Então, aqui está por ordem, certo? Eu ordenei para facilitar essa explicação e para facilitar vocês entenderem, entendeu? Então, eu tenho o maior valor de PIC50 é 7, que eu tinha te mostrado até na distribuição de PIC50, né? Em torno de 7, acima de 7, entre 7 e 7,5. Então, o maior valor é 7,22, aqui está em ordem decrescente. E o menor valor, 3,70, tá vendo? Estão vendo aqui? Alô? Então, tá dando para visualizar tudo, Tereza. Pode ficar tranquila, dá para ver todos os valores. Para a gente calcular o X, né, que pertence à curva de distribuição normal, como eu falei, você tem que passar pelo cálculo de Z. Z, você vai na tabela, você pega o percentual. Então, por exemplo,
eu supus que eu tinha 25%, né? Na classe alta. Esse é meu. Eu considerei isso porque eu tenho um histograma parecido a uma curva de Gauss. Então, se eu tenho 36 elementos, eu tenho 9 na curva de alta, né? Na classe alta. Então, a partir então aqui eu fiz uma tabelinha. Tá vendo aqui, gente? Eu vou dar um zoom nessa tabelinha para vocês entenderem melhor aqui. Peraí. Aí. Estão vendo aqui? Tá dando para visualizar bem aí. Pronto. Então, para você calcular aquele x, que seria os meus limites da minha classe superior e inferior, eu preciso calcular. Primeiramente, eu determino quem é z, e que eu vou na tabela de distribuição normal, né, como eu mostrei. Então, não tenho como mostrar tudo aqui agora, porque não dá para mostrar duas ao mesmo tempo. Então, aqui, por exemplo, eu mostrei que o 0,25 eu tenho um z de 0,67, tá? Para uma probabilidade de 0,25%. Então, 0,67 e, como eu tinha escolhido inicialmente, 9 elementos, né? Supus que tinha 25%. Então, vou ver se, de fato, esse ponto que eu achei, se acima de 9, esse x que eu vou calcular agora, né, da minha distribuição normal, realmente atende a eu separar, eu tenho um ponto da curva de Gauss, certo? Então, n igual a 9, né? Então, eu vou calcular o desvio padrão, como eu mostrei na fórmula, né? O z em função e o x, né? Obviamente, em função do desvio padrão e da média. Então, o z eu já tenho. Então, vou calcular agora o x. Para calcular x, eu preciso do desvio padrão e da média. Então, vou calcular aqui o desvio padrão dos meus dados. E aqui a média aritmética. E aqui na minha planilha, aqui, ó, eu calculo o primeiro x-calc 1, que seria o meu x superior, tá? Que é 6,42. Aqui o x-calc 2, seria meu limite inferior. É porque eu alterei um pouco os valores, mas eu botei 0,68. Por isso que deu 6,43. Né? Mas tudo bem. Acertei aqui agora, para não ficar diferente. Tá? Então, o limite superior é 6,43. Então, e o inferior é 5,26. Então, agora eu vou testar se de fato esses pontos aqui me dá, esse ponto de corte, me dá 9 elementos na classe de alta e 9 elementos na classe de baixo. Então, eu vou lá, volto lá na minha distribuição, na minha tabelinha. Então, quais são os valores? Ó, 6,43 e 5,26. Quantos elementos eu tenho acima de 6,43? Se eu contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Era esperado que eu tivesse 9. Então, esse não é um ponto que pertence à minha curva normal. A mesma coisa eu faço para o limite inferior. O limite inferior, eu calculei 5,26. Então, eu vou ver se abaixo de 5,26 eu tenho 9. Então, olha aqui, eu vou chegar em 5,26, ó. Então, começa com. Aqui tem 5,29. Então, 5,07 começa aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Porra, beleza. Então, esse é um ponto, esse X que foi calculado, é um ponto que pertence à distribuição normal. Então, eu vou usar ele para determinar as classes no meu histograma, tá? Então, essa foi uma metodologia que eu achei, eu gostei, tá? Então, eu fiz isso. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui. Eu fiz isso para... Esse aqui foi fácil, o 9 deu certo na classe inferior, mas não deu na classe superior. Aí eu peguei outros valores, eu peguei 7. Eu considerei 7 elementos na classe alta e calculei. Aí deu aqui, ó, 6,58. Deixa eu aumentar aqui o zoom aqui, peraí. Aí o 9 da classe alta não funcionou, então eu vou variar. Eu vou considerar 8 elementos da classe alta, ou 7. Aumentar é complicado, aumentar você vai achar um erro maior. Normalmente de 9 para baixo. E aí, se for 7, deu certo? Deu certo, porque eu achei, ó o limite que deu aqui, ó, 6,58. E, de fato, se eu for lá nos valores que eu tenho de 50, acima de 6,58 eu tenho 7 elementos. Então, os dois limites que eu considero aqui é 6,58, tá vendo aqui no meu histograma, e menor do que 5,27, que é o limite utilizando 9. Então, eu tenho 9 elementos na classe de baixa potência, 20 na média, que é o que sobra, e 7 na de alta. Bom, isso eu fiz também com relação ao score do Docking. Então, eu fiz isso para todos os scores do Docking. Esse fechou dificilmente. Teve algumas situações que não fechou exato, entendeu? Eu não achei, tipo, exatamente, sem erros, aí erro zero.
né? Mas foi o menor erro. Eu peguei vários, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Chega num ponto que ele começa a aumentar o erro. E aí você, não, esse é o melhor ponto, então, que aproxima mais o meu histograma da distribuição normal. Bom, gente, e aí, o que é que vocês acharam disso? Podem falar aí até a gente continuar aqui, porque isso eu acho importante. Vou diminuir aqui. Tem algumas perguntas já no chat, Tereza. Se quiser aproveitar, Pedro já colocou algumas perguntas aqui no chat para discussão. Aí, se quiser aproveitar as perguntas do chat, já dá um momento aí para você tirar essas dúvidas nesse primeiro momento. Tá perguntando aqui, não precisa de dados experimentais. O ideal é que você tenha dados experimentais. Como é que você vai saber se algo funciona? Mas vamos lá. Ferredoc obteve RMSD de que molécula? Da molécula da estrutura cristalizada, o ligante da estrutura cristalográfica. Eu retirei o ligante e coloquei o ligante. É um dado experimental? É um dado experimental, porque eu tenho uma estrutura cristalizada de um dado. É um dado experimental. Por isso que eu coloquei dessa forma. Geralmente não se define... Que isso? E alta, médio? Seus ligantes semelhantes entre si? Sim. Todos esses ligantes ele foi derivado de uma molécula, que no caso chama ML300, cuja estrutura está cristalizada, né, que está no PDB. E esses ligantes são semelhantes, mas eles têm atividade biológica bem distintas, né? Como eu te falei, são ligantes, por exemplo, altera, por exemplo, ele fez vários tipos de alteração, é porque eu não tenho aqui a estrutura. Eu posso mostrar a estrutura do básico e o que é que ele mudou, né? Não são ligantes tão pequenos, né? Ele alterou vários grupos, então vários anéis, ele alterou, tipo assim, ele considerou, acho que são 3 anéis. Um anel, ele alterou um átomo de várias formas. Ele fez, tipo assim, dividido em 3 procedimentos. Para cada anel, ele alterou um átomo, né? E manteve o restante constante. A mudança foi mínima, né? E ele teve, sim, propriedades bastante diferentes, propriedades biológicas bastante diferentes. Você fez histograma de uma única molécula? De uma única molécula? Como assim histograma de uma única molécula? No meu caso, são 36 inibidores. Não é de uma única molécula. Não, o histograma eu faço histograma, são 2 histogramas. Um histograma da atividade biológica, tá? Para estabelecer as minhas classes de o que é alta potência, média potência e baixa potência. E depois eu vou fazer outro histograma com os resultados do meu DOC, né? Com alta afinidade, média afinidade e baixa afinidade. Não mostrou PIC50 vezes C50. Não, o objetivo não é mostrar PIC50 y e C50. E sim C50, PIC50 mesmo, para você ver o quão afastados eles estão. Excel faz histograma, não entendi seu histograma. Usou quantos ou histogramas? O Excel faz histograma e você tem como determinar que ele calcule em função esses intervalos em função do número de classes. Mas só que eu preciso garantir que esse histograma ele acompanha uma distribuição normal. Então eu tenho que forçar ele a ele fazer histograma considerando os limites que eu estou colocando, para que você tenha um histograma mais próximo de uma curva normal. Por que a equação da reta Z tem a ver com limite e histograma? A equação da reta Z. Pô, gente, eu já expliquei, né? Pode jogar no meio. Se você já tinha feito essa pergunta, eu não entendi qual a dúvida. Acho que ele quis dizer, Tereza, na hora que você mostrou o cálculo de Z lá, que era Z é igual ao desvio padrão vezes não sei o que, ele entendeu que aquilo era a adequação da reta e não o cálculo da distribuição normal. Uma distribuição gaussiana é uma distribuição normal, né? Você normaliza para você ter essa facilidade de cálculo, porque você tem uma tabela, né, que te dá o valor de Z em função dos percentuais, né? Eu tenho 25% a partir daquele ponto. Qual a probabilidade de Z ser maior do que 25%, né? Então, é isso aí, né? Então, a gente usa Z porque eu estou calculando o meu X de uma distribuição de Gauss, né? Que eu quero Sim, que ela se beleza. não é? Essa é a ideia mesmo. E aí, das outras perguntas, você já respondeu bem, tá bem claro aí a sua explicação. Então, tá tranquilo dessa primeira parte dessa apresentação dos seus dados aí. Tá, então, só continuando aqui.
Então, deixa eu dar um zoom aqui. Eu vou fazer só uma comparação. Ah, não sei se precisa, né? Peraí. Vixe, Maria, eu fui pro lado inverso. Peraí, professor. Deixa eu mostrar aqui o... Então, esse aqui é o histograma do Gold PLP, tá? Eu não tenho aqui os cálculos que eu fiz, porque eu fiz numa planilha separada, esse dos erros, como é que eu achei esses intervalos, eu fiz em outra planilha. Eu só botei do PC50 para efeito didático, para mostrar a vocês. Eu poderia ter feito tudo aqui, mas eu fiz em outra porque eu estava testando em outra planilha. Mas aqui está tudo tá bem similar. Então aqui estão todos eles, ó. Aqui, tá? Enfim, e aqui os acertos, né? Que eu acho que não tem dúvida, né? Vou botar aqui. Aqui os acertos que, assim, é importante a gente falar esse percentual de acerto, porque é importante estabelecer uma referência, né? Qual é a sua referência? Eu quero saber se dos 10 compostos que o DOC vai me dizer que tem alta afinidade, quantos de fato tem alta afinidade? Quantos de fato tem alta atividade biológica, tá? Então, é importante definir isso, porque sua referência pode ser outra, sua referência pode ser a própria atividade biológica. Por exemplo, dos 10 compostos de alta atividade biológica, quanto o DOC pontuou mais, tá? Então, a minha referência, eu entendo que é o resultado do DOC. Quanto o DOC consegue acertar. Então, por exemplo, aqui, o PLP, aqui, ó, peraí, cadê? Procurando aqui a tabela, peraí. Não é isso aqui. Oh, meu Deus, a tabela aqui está errada. Aqui. Acerto geral, né? Então, aqui ele botou, por exemplo, que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, no meu histograma do DOC, do PLP, do Gold PLP, eu tive 7 elementos na classe de alta afinidade. Então, quantos elementos dessa classe de alta afinidade também são de alta potência, tá? Então, só tem um, tá vendo aqui, ó? Então, desses 7 só correspondeu um. Então, o acerto foi de quanto? De 1 dividido por 7. 1/7. A mesma coisa eu calculei esses percentuais de acerto, considerando as outras classes, tá? Então, no final, eu vou agora voltar, salvar a apresentação. Vou voltar aqui. Estão vendo aí, gente? Tá aparecendo certinho pra gente, Tereza. Pode continuar. Pronto. Então, aqui está o resultado dos acertos, considerando os 4 programas e as funções scores do Gold, né? Que são 3, né? Ou, desculpe, 4. Então, aqui eu coloquei acerto, alta potência. Né? Eu deveria colocar alta afinidade, mas tudo bem. Alta potência, né? O Gold PLP. Por isso que os percentuais estão baixos. E se eu pegar minha referência com a minha referência à atividade biológica, os acertos vão aumentar muito mais do que isso. Vão chegar a 80%, 70%. Então, depende da sua referência. Então, da sua referência, vai ter um percentual de acerto diferente. Tá? Então, é importante padronizar. Então, aqui, ó, aqui a faixa de média potência deu alta em todas, tá? É importante que o nosso programa de DOC acerte a classe, né, a alta potência, ou seja, ele consiga realmente prever a atividade biológica dos compostos que têm maior atividade biológica, né, que é o que você busca. Então, esses acertos na faixa de alta potência é importante, tá? Então, aqui está esse gráfico aqui de barras, né? E aqui você olhando, você vê, por exemplo, que se você olhar isoladamente uma classe por classe, o Autodoc Vina teve o maior acerto na classe de média potência, mais a de alta potência, que é de interesse para a gente, é de interesse pegar os compostos, né, com maior capacidade de inibição. Ele tem um acerto muito baixo em comparação aos outros, né? Se você olhar aqui, ó, Vina, a alta potência foi 15%. O Gold Asp foi 50%. O Doctor foi 30%. Então, se você fosse olhar o Vina isoladamente, né, cada classe, ele estaria, para mim, descartado. Tá? Então, a gente descartou o Vina logo de cara por conta disso. E aí, tirando o Vina, sobra quem? Quem tem os maiores scores? O Asp e o Doctor. Né? O Asp
Em primeiro lugar, né, ele supera todos os outros em termos de alta, média e baixa potência. E o DOC-TOR, ele está em segundo lugar, considerando as 3 classes. Tá? Então, analisando o desempenho dos programas de docking, né, eu coloquei aqui os que tiveram melhores desempenhos. Em primeiro lugar, por ter mexido essa ordem, foi o ASP. E em segundo lugar, o DOC-TOR. Tá? Posso seguir? Tranquilo, Terence. Pode avançar aí, sim. Bom, aí vamos entrar na outra metodologia de validação. Nós já passamos pelo redocking, né, pela comparação da atividade biológica com o score docking, e agora utilizando métricas, né, de desempenho, que é que utiliza o conceito, né, dos decoys, que são os falsos positivos, né? São estruturas similares, mas que presumem-se que sejam inativas. Então, existem várias métricas, né? Eu não botei aqui todas, eu coloquei as mais comuns, tá? Que é a área sobre a curva, né? Da curva ROC, a Enhanced Fractal, o RI e o Bedrock, tá? Então, eu só vou falar dessas 4. Então, falar um pouco sobre a área sobre a curva, né? Então, não sei se vocês sabem o conceito, é importante saber o conceito, é importante saber que ponto, né, daqui da minha... Porque você tem, na verdade, essa distribuição, né, número você tem 2 curvas, né, ativos e inativos, no nosso caso, né, porque a curva ROC é uma metodologia de você verificar o desempenho de uma variável binária, para saber se ela é possível que você consiga prever, né, dar um diagnóstico, por exemplo, de uma doença, né, sim ou não, né, a pessoa é doente ou a pessoa normal, em função de uma variável contínua, tá? Variável que você vai medir. Então, aqui o entendimento é a mesma coisa. Então, as pessoas normais são os inativos, as pessoas doentes, vamos dizer assim, são os ativos. Então, a maioria das pessoas são normais, ou seja, a maioria dos compostos se presumem inativos, tá? Uma pequena quantidade deles vão ser realmente ativos, vão interagir com o seu alvo. Então, é interessante você entender esse conceito, para depois eu mostrar porque a curva ROC não é tão boa assim para você avaliar o que ele chama de early recognition, tá? Então, a curva ROC é exatamente isso, ela compara, né? Tá aqui ela aqui do lado, né? Ela pega essas 2 curvas aqui e traça uma única curva, né? Então, para cada ponto de corte, que aqui eu botei S3, S2, eu não, né? Na figura, né? S1, você vai ter verdadeiros positivos, falsos positivos, verdadeiros negativos e falsos negativos, né? Então, você tem, nessa curva ROC, você tem no eixo da ordenada, você tem a sensibilidade, né? Que tem a ver com os verdadeiros positivos, e tem um menos especificidade, é um menos, né? Então, é interessante você saber que ponto é esse aqui, ó, esse S1. Esse S1 corresponde a esse ponto de corte mais afastado. Por quê? Porque quanto mais afastado você tem aqui o seu ponto de corte, eu estou pegando apenas doentes. Então, eu tenho uma maior especificidade, né? Porque aqui é um menos especificidade. Então, tende, né, se eu pegar, além dessa curva aqui, ó, dos inativos, né? Se eu pegar aqui mais próximo da de cá, eu vou ter especificidade 1. Porque todos os meus elementos aqui acima desse ponto de corte são ativos. Então, a especificidade é 1. Então, o S1 está nessa posição aqui. O ponto de corte aqui, ele vai estar aqui na curva ROC. Tá? S2, né, como está aqui no meio, eu tenho a mesma quantidade, a mesma especificidade igual, né? Vai estar aqui e S3 vai estar no meio, tá? O S2 vai estar no meio, o S3 vai estar pegando só os inativos. Então, é importante você ter em mente. E aqui é quando você tem uma distribuição completamente aleatória, né? Sensibilidade é 1 menos especificidade, né? Então, não tem... Esse é o que é não desejado, né? A área sobre a curva, quando a curva está traçada aqui no meio, ela é totalmente aleatória. Então, o seu DOC ele não distingue entre uma ativa e inativa. Quanto mais essa curva ROC se aproxima aqui desse ponto aqui 1, né? Ou seja, mais se aproxima a área de 1, melhor é o seu sistema de diagnóstico, né? Ou de desempenho do seu DOC. Tá? Então, quais são as vantagens da curva ROC, de se calcular a área sobre a curva, né? Utilizando a curva ROC? É fácil o cálculo, certo? Você vai ter um único número daquela quantidade de ativos e inativos. Você vai estar traduzindo tudo isso em apenas um número, tá? Então, é fácil cálculo, fácil visualização. Todos os ativos eles são considerados para o cálculo do desempenho do seu programa de docking, né? Que é a área sobre a curva.
E você tem uma referência, que é entre 0 e 1. Isso é importante, porque se você quer comparar diferentes dados, diferentes resultados obtidos de diversas formas, você sabe, bom, eu sei que acima de 8 é bom, entre 7 e 8 é aceitável. Então, você tem que comparar, entendeu? O desempenho de diversos programas, tá? A desvantagem é que a área sobre a curva, ela não reconhece os ativos no topo da lista ordenada, porque o interessante é que os seus ativos, eles estejam situados mais no topo da lista, que de fato ele reconheça os ativos, né? Que o score seja mais alto para os ativos, e não para compostos que são inativos, porque você só vai testar os que tiverem score mais alto. Se ele não sabe distinguir entre o que é um ativo e o que é um inativo, ele vai dar score alto para tudo, então o objetivo, o desempenho do seu DOC vai para o ralo, né? Então não adianta nada o que você está fazendo. Então, o ideal é que você tenha uma medida, uma métrica, por isso que foram criadas outras, que avalie o quanto o seu programa de Docker ele consegue reconhecer os ativos como compostos mais pontuados, tá? Então, essa é a desvantagem, que ele não faz esse que eu chamo do early cognition. Então, aí eu trouxe aqui esse exemplo, eu achei bem interessante, desse artigo de 2008, né? Para você comprar, bom, mas como assim a área sobre a curva? Eu posso ter área sobre a curva igual e um ter um desempenho melhor? Como seria a área sobre a curva? Como seria a visualização dessa curva Rock? E aí eu trouxe, né, esse exemplo aqui, eu achei interessante, desse caso aqui de cima, vocês estão vendo aí, então, né? Eu tenho duas curvas, né? 1 e 2. As duas áreas são iguais. Então, se eu for avaliar o desempenho desses dois programas de docking, a área é igual. Onde está o early recognition aí? Como eu mostrei na imagem anterior, né? Eu tô preocupada aqui em cima, né? No score mais alto, tá? Então, o early recognition está aqui, ó. Então, aí o artigo coloca, né? A1 é melhor que a 2, porque aqui é onde estão os scores, o ponto de corte mais alto. Então, nesse ponto aqui, se você for olhar aqui, ó, eu tenho aqui, ó, uma acessibilidade, se eu considerar, por exemplo, esse ponto aqui de 1 menos especificidade, eu tenho uma acessibilidade muito maior. Então, é muito mais interessante aqui. E nesse início da curva, que corresponde à região do cutoff mais alto, ou seja, quando eu tenho um score mais alto. Então, a 1 é melhor do que a 2, apesar da área sobre a curva ser a mesma. Bom, e se a área sobre a curva não for a mesma, como é que a gente pode, então, avaliar o desempenho dos programas de Docker? Bom, é complicado. Eu acho que não tem uma resposta para isso, né? Depois eu vai discutir quando apresentar aqui os meus dados, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho a área sobre a curva 1 melhor do que a área sobre a curva 2, tá? Bom, mas com relação ao early recognition, desculpe. O 2 é melhor do que 1, né? Como eu falei aqui no início, aqui, o que corresponde ao cutoff mais alto, eu tenho uma acessibilidade melhor aqui, ó. Tá vendo? Então, o 2 aqui é melhor. E como é que você vai saber como escolher qual é o programa? Porque ele vai ter uma métrica dizendo que um é melhor e outra métrica dizendo que o outro é melhor. Então, aí vários artigos só dependem do que você busca, só que faltou exemplo de dizer assim, como assim o que é que eu busco? O que é que eu quero? Né? O que é que vai distinguir? O que é que vai ser a métrica ideal para o meu caso? Isso eu não tenho como responder. Vamos seguir adiante. Bom, então, como eu falei, a área sobre a curva, ela é ótima, né? Tem uma série de vantagens, ela é muito utilizada, né, para você avaliar desempenho da sua função score, do docking, né? E depois dela foram criadas outras métricas para tentar se preocupar com as moléculas mais ranqueadas, né? O ideal é que os ativos sejam as moléculas mais ranqueadas. Então, quanto mais os ativos sejam as moléculas mais ranqueadas, melhor seria o desempenho da sua função score. Então, o EF foi o primeiro, o Enhanced Factor, foi o primeiro a tentar resolver essa questão do problema que a gente está discutindo. Só que o que o EF traz? Né? Ele apenas aborda um percentual da sua lista, né? Do topo da lista. Ele analisa, por exemplo, 5% mais pontuados. Então, desses 5% mais pontuados, quantos eu tenho ativos aí? Então, ele faz um cálculo em função disso daí, nesse percentual mais pontuado da sua lista. Pode ter EF de 5%, 10%, 1%. Normalmente eu vejo 1, 5 e 10. Né? Então, o intervalo dele é de 0 a 1, né? Porque no máximo eu estou pegando 100%, então no máximo eu vou ter um valor de 1. Beleza, ele está no limite de 0 a 1, isso é bom. Mas ele, vou ter aqui a vantagem, ele considera ativos melhores ranqueados. Só que ele não considera todos os ativos.
E desses melhores ranqueados, ele não considera a ordem em que os ativos estão ranqueados. Tanto faz, se eu pego 5% da lista, se eu tenho os 5 primeiros sendo ativos, sei lá, e o restante inativos, ou se eu tenho sei lá, os 20 primeiros sendo inativos e os mais com baixa pontuação sendo ativos. Então, ele não distingue a posição. Então, ele não trata essa questão do early recognition. Ele é falho. Então, porque só vai contribuir os ativos no topo da lista, não é de tudo, essa é uma desvantagem. Todos da lista contribuem da mesma forma. Então, também ele não é ideal. Por isso, ele não aborda o problema do early recognition, né? Vamos lá, o RIA. Aí apareceu o RIA. O RIA, ele já considera todos os elementos da sua lista, né? Todos. Não fica limitado a um percentual mais ranqueado. Só que, sim, ele introduz a questão de uma função exponencial, ou seja, você vai ter mais peso, né, para os ativos mais no topo da lista. Então, ele consegue a ordem que os ativos estão ranqueados, isso vai interferir no seu RIA, no seu desempenho. Então, você considera isso quanto maior, quanto mais no topo o ativo estiver no ranking. Então, esse RIA vai ter um maior valor, tá? Então, ele considera, de fato, o problema do reconhecimento precoce. Né? Ele aqui, o próprio artigo que sugeriu o Bedrock, o Zuckerberg, que foi sugerido depois, né? O RIA foi em 2001 e depois o Bedrock foi em 2007. Ele calcula o RIA mínimo e o RIA máximo, né? Tá correto isso aqui, né? E aí, a vantagem é que eu já falei, e só que ele tem uma dificuldade, porque eu vou ter valores máximos e mínimos de RIA variando em função do que eu estou utilizando de dados, em função do meu número de ativos que eu estou considerando, no meu caso são 36, em função do seu N que você está gerando, né, número de decóis, né, considerando tudo, decóis mais ativos. Então, ele vai variar. Então, fica difícil você comparar valores de RIA. Por exemplo, qual é o valor ideal de RIA? Aí eu vou dizer, bom, eu não sei. Depende do N, do quantidade de ativos que eu estou trabalhando, depende do Nzinho, né? Do Nzão, que é quanto total de compostos eu tenho, e depende do que Nzão, e depende do alfa, que alfa é um parâmetro. Né? Repara que ele está aqui no expoente, é um peso. Então, quanto maior o alfa eu vou estipular. Eu posso estipular um alfa, normalmente o alfa é 20. Quanto maior esse valor do alfa, significa que essa função vai decrescer mais rápido. Então, eu vou dar um maior valor. Eu quero que os compostos ativos estejam classificados, sei lá, nos 10 primeiros. Então, quanto maior o alfa, maior valor eu vou dar a saber se o meu score, se minha função score, ele ranqueia no topo da posição da minha lista, tá? Naquele percentual de topo. Né? Então, ele, como eu falei, tem a dificuldade de comparar. Aí surgiu o Bedrock, Zuckerberg como uma coisa maravilhosa. Então, na verdade, o que é que o Bedrock calcula? Ele tenta estipular juntar a vantagem do RIA, que é você ter essa função exponencial, né? Para você dar pesos diferentes, para que você tenha, quanto mais no topo da lista, mais pontuado seria a sua métrica. E traz também a questão do conceito da área sobre a curva, que é você ter uma métrica que possa permitir comparação, ou seja, possa permitir, ela variando entre 0 e 1, né? Que o alvo varia entre 0 e 1. Eu posso ter uma referência para comparar valores de Bedrock. Enfim, repare, voltando aqui à fórmula, é RIE menos RIE mínimo, tá? Que está aqui definido aqui em cima, sobre RIE máximo menos RIE mínimo. Lógico que essa fórmula funciona para 0 e 1, funciona, porque se o RIE for RIE máximo, vai ter RIE máximo menos RIE mínimo, vai dar igual, né? Então vai ser 1. Se o RIE for o valor mínimo, né? Então vai zerar aqui em cima e então vai dar o valor 0. Então realmente o Bedrock varia entre 0 e 1. Né? E aqui ele desenvolve essa fórmula, o Trucco dele, e acha que o Bedrock é essa fórmula aqui, que é a que tem no Kumar, que é o livro que a gente estava utilizando como texto. Então, é uma métrica que ela também utiliza uma função exponencial, né? Ela é proporcional ao RIA, porque toda essa outra parte da fórmula é tudo constante, né? A alfa, R de A, R de A eu não coloquei aqui, mas acho que eu não coloquei, não. R de A é N, número de ativos dividido pelo número total de elementos, né? N sobre Nzinho sobre Nzão.
E é isso. Então, ele traz as vantagens, trazer as vantagens do Early Recognition do RIA, porque ele é proporcional ao RIA, e traz também um pouco da ideia da área sobre a curva, porque ele fica variando entre 0 e 1. Bom, e aí vamos tentar responder a questão, né, que foi a proposta do Bedrock. De fato, o Bedrock ele é melhor do que o RIA, porque ele permite que você possa comparar valores. O artigo chega de cara e diz que o valor de Bedrock depende de alfa. Né? Isso ele coloca claramente que depende de alfa. Se eu pego um alfa de 20, de 40, de 300, obviamente você vai aqui na fórmula, a alfa está em tudo quanto é canto, né? E o Bedrock vai depender de alfa. Então, ele fala que para você comparar valores, você precisa ter o mesmo alfa. E aí eu trago esse questionamento, né? Porque é importante a gente entender o Bedrock, porque o que é um valor de Bedrock bom, né? O que é bom? Suponha que eu tenho o alfa de 20, que é o que é bem aceito na literatura. Com alfa de 20, o que é um bedrock bom? Não tem, não vi. Eu vi autores falando que é bom ser acima de 0,5. Eu vi gente falando que é acima de 0,3. Então, não, eu não encontrei, professor, uma referência. Então, se você for analisar a fórmula, ele não depende só de alfa. Ele depende de meu N e do meu Nzão. Né? Ou seja, o RIA, que antes eu falei que, né, que ele malha o RIA, falando que o RIA não tem o valor máximo, depende de Nizão, de Nizinho e do alfa. E o Bedrock também não? Para mim, depende dos três. Lógico que ele tem uma ideia, um conceito diferenciado de variar entre 0 e 1, e você pode tentar ver uma forma de comparar. Inclusive, eu dei um artigo um pouco antigo, tentando comparar, medidas estatísticas, comparar, a saber como você estabelecer referências para comparar valor de bedrock. Eu achei complicado e eu não sei. Não sei como comparar valor de bedrock. Mas vamos seguir. Claro que quanto maior o bedrock, melhor. Só que o bedrock é proporcional RIA. Então, qual é a finalidade de você usar o bedrock? Foi até um questionamento que eu trouxe para Samuel, e eu lendo mais sobre o Bedrock, estou entendendo mais. Beleza, ele varia entre 0 e 1, mas quanto é o ideal, eu não sei dizer. Vamos seguir, tá, gente? Então, aqui está a curva ROC, tá? Um bom valor aceito na literatura é acima de 0,8, eu tinha falado. Aceitável entre 0,7 e 0,8. E falho abaixo de 0,7. Então, teve alguns programas falhos, né? Com ao ser menor do que 0,7. Esse verdinho aqui, que é o Godkin. Depois, o cinza, o PLP, está próximo aqui. Então, o melhor aqui foi o Doctor, que é esse azulzinho mais em cima, tá? Vou mostrar depois em termos de valores, tá? Né? E aí a gente vai ver na tela seguinte. Então, aqui, desempenho usando os decós, tá? Os programas, a área sobre a curva. Então, você tem aqui, ó, o Doctor foi o melhor pontuado, o Gold Score e o Overlock Tools foram os segundo melhores pontuados, mas o Autodoc, além de ele ser o segundo melhor pontuado, ele obteve uma maior pontuação em todas as outras métricas, né? F5, F10, RIA e, obviamente, Bedrock profissional, tá? Então, analisando aqui, eu trago, né, os dois programas, né, o Doctor, por ele ter obtido um AUC maior, né, 0,85, né, onde o bom é acima de 8. O Autodoc Tools foi a segunda melhor área sobre a curva, 0,79, está no limite, né, de aceitável, tá? Então, o Doctor foi melhor considerando a métrica de área sobre a curva. E com relação às outras métricas, né, o Doctor ele foi o segundo, considerando o Bedrock e o RIA, tá? E o terceiro, considerando o F5 e o F10. Então, como é que você avalia isso, né? O que é que os artigos fazem? Eles analisam, o EF está acompanhando os valores de EF, está proporcional, tipo assim, então, essa métrica está conseguindo, né, mostrar que o programa consegue, né, ter um desempenho bom, está crescendo, né? Então, por exemplo, aqui no meu caso, se você for comparar o C com o EF, realmente mais ou menos proporcional. Existem algumas discrepâncias, mas como comparar este em livros, eu acho que não existe uma regra, uma fórmula de bolo, né? Como eu falei, o Bedrock e o RIA são importantes para o reconhecimento precoce, né? São os mais importantes. Então, para mim, aqui, o que eu vou analisar mais, né, é a área sobre a curva, porque é uma métrica mais aceita, né? Eu tenho um valor que eu digo, a partir acima de 8 é bom. Então, para mim, o Doctor
está aqui no páreo, né, no primeiro lugar, e o Autodoc Tools está em segundo, né, porque ele está melhor do que o Gold Score, então eu já eliminei o Gold Score. Então eu estou entre as duas métricas, os dois programas, o Doctor e o Autodoc Tools, em termos de desempenho utilizando decoys, tá? E aí a gente juntando tudo, né, os decoys, a atividade biológica, a gente tem que selecionar. Então, o que é que acontece? Na atividade biológica, o Doctor foi o segundo colocado, tá? Então, aí eu coloquei aqui, né, que o Gold Asp, né, ter obtido melhor desempenho no quesito atividade biológica, né, ele foi o primeiro, o Doctor foi o segundo. Ele teve um desempenho falho usando decoys, né? Então, para mim aqui está bem redondinho, né? Ao ser 0,64. Então, ele teve atividade biológica. Quem está em primeiro lugar é o Doctor, porque o Gold Asp falhou nos decoys. Então, vamos olhar agora aqui o Autodoc Tools, né, que ele se destacou com relação aos AF Bedrock RIA, né? Obteve um valor de AOC de 0,79, que foi o segundo melhor, na faixa de aceitável. Só que se você olhar o Autodoc Tools no desempenho do quesito atividade biológica, ele obteve valores bem inferiores ao Doctor. Eu coloquei aqui 28,61% menor, né? Então, pensando nessas duas metodologias de validação, e com relação ao redocking do Doctor, que foi também aceitável, a gente escolheu o Doctor como um programa que obteve melhor desempenho geral, né? Considerando a atividade biológica e os decoys. É isso, gente. Muito obrigada. Ok, Tereza, obrigado aí pela apresentação, uma apresentação bem clara aí com bastante dados, e é isso aí que a gente queria trazer para a discussão aqui. E se você já quiser continuar, a gente tem algumas perguntas de Pedro aí já no chat mesmo para participação. Bom, Pedro, pergunta aí então. Que uma só molécula? Como assim, Pedro? Você tá. Pode perguntar, Pedro. Alô? Eu acho que o microfone de Pedro tá mudo. Vai lá, Pedro, funcionou agora. Tá, eu acho que ele tá com... Pronto, vê se você consegue o áudio, voltou aí. Oi, Tereza, acho que o Pedro está com alguma dificuldade no áudio aí. Mas a gente tem uma pergunta dele sobre o F aqui que acho que é interessante a gente discutir um pouco. Qual é a pergunta? Falando se o EF não usa só os X% mais pontuados. Ele considera quantos por cento do X% mais pontuado aumenta em relação ao 100%. Mas é isso, ele só considera os mais pontuados. Lá, se eu tenho no meu caso, 1836, vamos supor 1.000 moléculas. 5% mais pontuadas, né? Dá quanto? Dá 50. Das 50 moléculas mais pontuadas, quantas eu tenho de ativos? Então, vamos supor que eu tenha 5 ativos. Então, o EF é 5 sobre 50, dividido pelo número total de ativos, dividido pelo número total de moléculas. Então, ele só considera os 5% mais pontuados. Lógico, ele considera os 5% mais pontuados e quantos desses mais pontuados são ativos? Eu não estou entendendo.
Não, é isso mesmo. Acho que ele estava justamente entendendo essa questão de porcentagem, mas você explicou direitinho aí. É exatamente isso que você falou. O outro detalhe que ele perguntou aqui no chat foi também sobre a questão de você não ter um valor ideal para RIE, né, e o Bedrock. E Sim. aí, no caso, você vai usar em função da comparação, né? Porque essas comparações é que vão te dar os valores melhores. Então, eu não posso pegar, meu RI é de 15, quem tiver um de 14 está errado. Como você apresentou no seminário, você falou, olha, cada um vai ser calculado um RIE para a Sim. base de dados e para o alvo biológico, eu posso comparar entre si, mas no sentido qualitativo, não no sentido quantitativo. Mas Porque eu tenho assim, uma tendência para analisar. o ideal é que você diga, esse desempenho é o melhor, mas esse desempenho é bom, entendeu? Então, a ideia, por exemplo, a área sobre a curva, você pode dizer, esse desempenho é melhor e esse desempenho é bom. Você tem uma referência de 0 a 1. Eu sei que acima de 8 é bom, entre 0 e 8, entendeu? Então, a ideia do Bedrock é estabelecer uma referência para você dizer, acima desse valor é bom. Inclusive, eu olhei vários artigos. Eu vi artigo, acho que até tem, não sei se não entendeu muito bem, porque no artigo do Trucon, ele coloca, ele fala de ser 0,5, mas não como um ideal. Né? Eu acho que a pessoa não entendeu muito bem o conceito de ser 0,5. Não é que 0,5 seja ruim, né? Então, teve um outro artigo que eu li que o cara disse, não, entre 0,3, acima de 0,3 é bom, com um alfa de 20. Mas eu acho que você não pode, você não tem essa referência. A ideia do Bedrock é boa, mas você não tem essa referência. Meu, por exemplo, deu 0,3. 0,3 é bom? Eu não sei. É o melhor. Mas é bom? Eu posso comparar assim, ó, ele foi o melhor Bedrock, ele teve área sobre a curva, que é um valor, você tem uma referência, você sabe que acima de 8,8 é bom, entendeu? Então, eu acho que é por aí. Eu não tenho, eu acho que não tenho essa referência. Sim, nessa discussão é importante ter justamente isso, porque, como você bem apresentou, essas métricas, elas são fórmulas que você vai jogar para fazer um cálculo e vai te gerar um número. Então, você não tem como falar, o meu número veio de onde? Então, essa primeira parte você discutiu bem. A interpretação desse número também é um conceito importante, porque 0,3 é bom, 0,5 é bom, 2 é bom, então preciso entender justamente isso. E aí, para fechar pelo menos essa primeira discussão nesse conceito, Pedro está falando aqui no chat justamente que ninguém vai comparar 0,5 do Bedrock com 0,5 de outro sistema. Isso, Pedro, você está certo. Só que, por exemplo, como Tereza falou anteriormente, você pode usar a métrica do Bedrock, que é a medida, o número, para, como ela mostrou, volta, Tereza, um slide para a gente, acho que no 13, né, que você mostra esse panorama todo aí, geral das suas análises. Esse aqui? Não, acho que é no 13, não, é no 13 que você mostra o panorama das análises, que é o que você justamente está fazendo agora, validando. É exatamente isso. Então, fala assim, ó, se eu tenho N funções para avaliar o meu DOC, qual que é a melhor? Isso que é importante. Então, eu posso usar a métrica do Bedrock, que vai me gerar um número, e este número será comparável entre o mesmo docking, com as mesmas moléculas, no mesmo alvo. Se Tereza, que está trabalhando com a MPRO de SARS-CoV-2, são 36 moléculas, não é isso, Tereza? Sim. Isso, as 36 moléculas. Ela for falar, olha, Johnny, você que está trabalhando com a TCTR, você tem, Thaís apresentou para a gente também as moléculas dela, e vai falar, o meu Bedrock, vamos dar um exemplo aqui, foi 0,34. Se o de Johnny der 0,28, na hora que ele estiver fazendo o docking com a TCTR, não quer dizer que o Bedrock dele esteja ruim, porque eu não posso comparar esses valores. Não, São por isso que sistemas eu mostrei, diferentes, moléculas diferentes. por isso que eu Mas mostrei a aqui, fórmula e que depende não só de alfa, depende do seu número de ativos, depende do seu número total de moléculas. Então depende de tudo. Então, você comparar Bedrock, valores de Bedrock, não tem como. É exatamente isso. É você obter, de fato, o maior valor. Agora, como é que você compara? Porque no meu caso aqui, eu acho que deu fácil. Porque a variação do Bedrock foi muito pouca. Um deu 0,34, outro deu 0,38. Né? E em quesito atividade biológica, o Autodoc Tools não foi bom. Mas se eu tivesse encontrado um Bedrock, por exemplo, de 0,6 no Autodoc Tools, e aí, eu vou escolher qual?
porque ele tem um bedrock muito bom. Apesar de ele não ter sido tão bom na atividade biológica e na área sobre a curva também não ter sido tão bom como o Doctor. Então não fica fácil. Eu acho assim, no meu caso foi fácil. Mas não, eu acho que não existe uma fórmula de bolo. Como é que você vai dizer assim? É importante você, seu programa, reconhecer os ativos no topo da lista. Você ter os ativos no topo da lista. Né? Como é que você vai validar isso aí? Como é que você vai botar isso na balança? Complicado. Eu não sei fazer isso. Isso, então esse é o ponto. Pedro complementou a dúvida dele aqui falando, se o número de ativos e decoys e o alfa foram o mesmo, para o mesmo sítio, com as mesmas moléculas, por que não poderia comparar? Esse é o ponto, Pedro. Eu pedi para a Tereza voltar na apresentação dela para justamente reforçar isso. O bedrock que ela calculou, como o RIE, como o EF, como o F10 e F5 e a área sobre a curva, como ela está trabalhando com as mesmas moléculas, com o mesmo alvo, ela pode comparar. Se ela pegar os dados de docking, por exemplo, de Olivia, que usou uma outra série de inibidores, ela não vai poder comparar Bedrock com Olivia, mesmo utilizando a MPro. Então, neste caso aqui, a importância do trabalho que Tereza está trazendo aqui é: eu estou utilizando uma série de métricas que vai me permitir enxergar além do convencional, e essas métricas têm validação estatística, têm validação validação para os meus dados, que me dão uma segurança que não é só, fiz o docking, deu energia, energia foi boa, foi negativa, então está favorável. Então, o que Tereza está apresentando aqui, nesse contexto agora, é justamente como que essas ferramentas estatísticas, dentro do processo de docking, podem auxiliar a você escolher a melhor função para o seu docking. E não ficar refém de, vou fazer doctop porque o artigo lá publicou. Vou usar Gold porque é o programa que é mais citado. Vou usar Autodoc, que é um programa livre. Então, a primeira reflexão nesse contexto aqui, já caminhando para a nossa conclusão, né, é que o trabalho de Tereza, nesse contexto agora, nos dá essa visão. Eu consigo ver estatisticamente, através de cálculo, através de número, através de ferramentas quantitativas, é importante reforçar isso, o quão importante é eu ter esses dados, dominá-los, desenvolvê-los e apresentá-los aí. Tenho certeza que a Tereza está agora finalizando o texto da qualificação dela, isso deu uma nova dimensão para o trabalho dela. Ela veio para estudar um alvo que é bastante conhecido e agora ela já tem uma dimensão que, olha, eu vou usar essa função porque ela tem essa importância, porque isso é importante nesse contexto. Então é isso que a gente está tentando trazer nesse ponto, para que essa validação não seja só, vou ter que calcular, joga na planilha, joga no Z, joga no X superior, X inferior. Além disso, eu preciso enxergar o processo computacional como ele está acontecendo. Nesse caso de Tereza, nesse ponto, ela vai selecionar o melhor programa. Uma outra reflexão que eu queria trazer também em função do exemplo que Tereza trouxe foi aquela primeira pausa que ela deu para a gente, quando ela teve o cuidado de calcular a distribuição normal. Então, apesar de o Excel fazer histograma, você conseguir fazer esse histograma de uma forma automática no Excel e poder ajustar os limites ali depois, eu quero 10, eu quero 8, eu quero 5, eu quero 4, das classes que nós temos de atividade biológica, Tereza teve o interesse, e isso é bom a gente reforçar, e o cuidado de falar como eu consigo determinar isso seguindo uma distribuição normal. E aí, se eu estou enxergando direito, acho que no slide 6, ela mostrou para a gente, olha, a distribuição normal segue esses números, é dessa forma, eu vou tentar ver esse valor, vou tentar o outro. Então, ela conseguiu quantificar quantos elementos cada classe tinha de maior potência, média potência e baixa potência, de acordo com o cálculo estatístico. Isso é importante porque a ferramenta estatística está à disposição e ela precisa ser usada no contexto adequado. Não é só, vou calcular uma média. Média é o quê? A média é pegar todo mundo, soma e divide pelo número de compostos. Sim, mas como que eu vou aplicar isso? Então, Tereza trouxe para a gente nesse cálculo do Z, nessa determinação do Z, como que eu consigo fazer isso de uma forma mais sistemática. E aí eu não vou fugir do padrão do Excel ou ajusto aqui mais ou menos 12, 13 para
tentar fazer uma curva gaussiana. Agora eu consigo calcular e identificar quais são os valores de corte. O outro ponto que eu queria discutir, Tereza, tem a ver com outra reflexão que você trouxe a partir da sua apresentação, que é o problema do early recognition, né? Que é quando você tem o reconhecimento inicial daquelas moléculas ativas. E aí você apresentou, contextualizou, trouxe exemplo para a gente, parabéns por isso, ficou bem claro. Agora, com esse conceito que você refletiu aí e trouxe, em cima dessa tabela que nós estamos vendo aqui, você conseguiria identificar qual que era a melhor área sobre a curva para selecionar os compostos ativos de uma forma mais precoce, que é o nosso objetivo agora? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque eu tenho o Doctor acima de 0,8. Ok, mas lembra que você falou que eu posso ter uma curva de 0,85, mas ter o reconhecimento tardio? Se eu não me engano, era a curva 2 lá do slide 10. Então, não é só o número. Eu preciso ver como ele consegue reconhecer o início. E aí a gente tem tanto o Gold Score quanto o Autodoc com valores próximos ao limite aceitável, mas que talvez possam reconhecer precocemente, que é o conceito do Early Recognition, reconhecer logo no início da sua análise e recuperar mais ativos. Você conseguiu fazer essa análise aí à luz desses dados e da curva que você tem e do conceito, claro? Na verdade, eu falei, né? Quem está o primeiro local do reconhecimento inicial é o Autodoc Tools, né? Que ele está com ponto 38 e o Doctor está com ponto 34. Muito próximo. Veja para a gente, acho que está no slide anterior, no 12 aí, já tem a curva para a gente só comparar isso olhando para a imagem, por favor. Autodoc e Doctor. Então, o Autodoc é o amarelo. Tá vendo aqui? Aqui no início ele está mais para cá, tá vendo? Você vê claramente aqui, ó. Aqui está próximo, praticamente um coincidente com o outro. Depois aqui ele sobe mais, ó. Então aqui é na parte dos mais ativos, porque o Doctor, ele seria esse azulzinho aqui, ó. Eu acho que aqui está misturado as duas cores, mas eu acho que ele aqui embaixo, ó. Ele vai embaixo aqui, vai aqui, ele entra aqui, ó. Esse é o Doctor. E aqui está mais para a esquerda, tá vendo? Então, de fato, o Autodoc Tools ele tem um reconhecimento inicial melhor. Mas um pouco melhor, né? No início aqui está praticamente igual, tá vendo aqui, ó? Depois daqui, eu não sei mais que ponto do score ele está tratando, do cutoff. Aqui já está mais ou menos no meio, tá vendo? Não está tão no início. A possibilidade já está em ponto 5. Isso é importante porque como eles tiveram área sobre a curva, digamos assim, numericamente diferente, mas como você mostrou na sua apresentação, é importante que eu tenha a recuperação dos ativos de uma forma mais inicial, mais precoce, né? Logo no início da análise. Então, talvez esse 0,79 possa ser analisado com mais critério em função dessas curvas aí. E a minha dúvida é justamente que eu queria deixar para você refletir depois com essa proposta aí do seu seminário, já tendo todos esses dados aí dessa forma. Que talvez isso tiraria a sua dúvida de é mesmo Doctor, não é o Autodoc, pode ser usado Autodoc com o Doctor, e aí você consegue verificar justamente essa dúvida para reconhecimento precoce. Eu já pensei, eu não tenho outra solução para dar. Eu já pensei sobre isso, sim. Não sei o que mais agregar ao que eu já pensei, porque realmente ele está muito próximo, 0,34, 0,38 é muito próximo, né? Mas vários artigos falam que o Bedrock é uma métrica muito mais robusta do que a AUC, do que a área sobre a curva. Então, tipo assim, se for para escolher entre um programa com melhor Bedrock e um programa com melhor área sobre a curva, escolha o melhor Bedrock. Mas deu muito próximo, né? E como também a área sobre a curva está fora da faixa, são faixas diferentes, porque o Doctor está na faixa de bom e o Autodoc faixa de aceitável, né? E além disso, né, tem a questão também da atividade biológica, que o desempenho do Autodoc foi muito pior. Então, eu não sei, eu não tenho uma fórmula de bolo. Qual eu escolhi? Então, eu escolhi o que parecia ser o mais lógico, que é o Doctor. Isso, e aí no final aqui, essa reflexão, e eu, pelo menos pelo que eu estou acompanhando o chat aqui, já tem as participações, a gente já vai encerrar. Isso é importante também, de novo, Tereza, para a gente trazer e analisar isso num panorama, né?
Não dá para eu falar, vou fechar nessa métrica, vou fechar nessa métrica. Como você trouxe aqui o trabalho já completo, então você tem uma noção de qual função, e aí acho que é o slide 14 aí, que é o seu slide de encerramento, como você conseguiu ver isso de uma forma consensual. Ó, a função foi melhor no desempenho de atividade, mas foi falha no decoy. Essa foi boa no decoy, mas não recupera bem. Essa teve uma área baixa, mas a atividade biológica foi ruim. Então, é importante a gente analisar isso de uma forma completa. E aí eu concordo com o que você colocou aí na conclusão, que o Doctor teve o desempenho geral bom e está dentro das melhores métricas. Então, você só consegue ter essa segurança quando você analisa todos esses parâmetros, fatores, como você se debruçou sobre eles, para ter esse panorama. E aí, agora, imagino que você não tenha essa dúvida de comparar o Gold com o Doctor, comparar o ChemScore com o Autodoc, porque você fez essa análise aí. Então, eu acho que para a questão do seminário, está ótima a apresentação que você fez, está muito clara, foi bem didática, bem nesse sentido, para que quem quiser depois extrapolar, trabalhar em cima dos dados, aplicar isso para a metodologia de estudo, tá? Excelente, acho que vale muito a pena e parabéns aí pelo seminário. Obrigada, professor. Parece que Pedro está falando alguma coisa aí, né? Então, ele só falou da questão do AUC, que a gente estava discutindo dessas funções que têm um desempenho muito gritante, e esse detalhe do eixo de especificidade. Então, acho que nesse contexto aí a gente está bem seguro com a sua apresentação, não tem mais nenhuma participação aqui e mais ninguém se manifestou no chat, então acho que a gente já pode concluir da nossa apresentação dessa semana. Ok, obrigada.